Opa, boa tarde, galera, tudo bem? Tá quase 6 horas aqui, mas ainda é tarde, pelo menos para mim. Depende de onde você mora. Mas vamos lá, hoje eu gostaria de estar refletindo sobre a doutrina da Trindade. Vamos começar então, né? A doutrina da Trindade é uma doutrina cristã que trata acerca da diversidade que há na unidade de Deus, nas pessoas do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a primeira coisa que deve ser considerada é que é impossível ao homem compreender e explicar a Trindade plenamente. Essa dificuldade se dá sobretudo pelo fato de que a doutrina da Santíssima Trindade se concentra no estudo do ser de Deus e de sua atividade. E Deus é infinitamente maior do que nós, de modo que, com todas as nossas limitações, apenas conhecemos sobre ele o que ele próprio decidiu nos revelar de forma plenamente suficiente, tanto através das Escrituras quanto através das obras da criação, onde podemos admirar seus atributos. E é que, por mais que seja complexa e misteriosa essa doutrina, nós podemos aprender muita coisa olhando para a Bíblia, né? E, primeiramente, eu gostaria de falar que o termo Trindade vem do. Desculpa pelos gaguejos, tá? A doutrina da Trindade vem pelo latim trinitas, que visa transmitir o sentido de três, que é um. E esse termo foi aplicado pela primeira vez por Tertuliano, que é um dos pais da Igreja Antiga, e se refere à natureza triuna de Deus revelada nas Escrituras. Ela ensina isso, então, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, mas a gente, não podendo compreender assim totalmente, porque é um mistério realmente, a gente pode olhar como se fosse um ovo. Nós temos a casca, que representa o Pai, a clara, que representa o Filho, e a gema, que representa o Espírito Santo. Cada parte é distinta, mas todas juntas formam um único Deus. Assim como a casca, a clara e a gema são essenciais para formar um ovo completo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são pessoas inseparáveis e igualmente Deus. E nós temos vários versículos que indicam isso. Se olhar desde Gênesis lá, vamos ler aqui. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre o gado. Essa parte é mais sobre o domínio da criação, né? Mas eu gostaria de estar focando nisso, né? E disse Deus: façamos a nossa imagem, né? A nossa semelhança. Gênesis 3:22 fala assim: eis que o homem é como um de nós, né? E Gênesis 11:7, eia, desçamos e confundamos, né? Então a gente vê esse plural em Gênesis. Eu não vejo somente assim como plural majestático, né? Que chama. Porque senão eu via só como Deus falando: eu vou lá e vou fazer a minha imagem, a minha semelhança, né? Mas eu vejo que quando ele está usando esse plural, ele está se referindo à Trindade também, porque a gente pode ver dentro das Escrituras que tanto o Pai como o Filho e como o Espírito Santo eles têm esse papel da criação, né? Ele tem esse atributo divino, né? Agora você vai ver no Novo Testamento, por exemplo, olha só. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Mateus 3:16, 17. Nesse versículo aqui a gente vê a atuação, né, do Deus Pai, a gente vê Jesus sendo batizado, e vê o Espírito Santo descendo como ele em forma de pombo. Vemos três pessoas aqui, né? Enfim, aqui durante a grande comissão, olha o que Jesus disse:
Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28:19. Aqui, mais uma vez, a gente vê três pessoas dentro do versículo. E, além disso, a gente pode ver vários versículos que indicam a divindade de Jesus. Eu não vou citar todos aqui, mas tem uns bem interessantes, né? Olha só, desde o Antigo Testamento, Isaías 7,14, olha só. Portanto, mesmo o Senhor vos dará um sinal, eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel. Aqui não diz especificamente o que é Emanuel, vai dizer só em Mateus, né, que eu vou citar. Emanuel quer dizer Deus conosco, olha só. Isaías 9,6. Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Agora o de Mateus ele confirma o de Isaías, né, que é uma citação do próprio Isaías 7,14. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. João 1,1, né, um dos versículos que eu mais gosto de João, da Bíblia, enfim, em geral, né? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Olha só o que diz também João 5:17-18. E Jesus lhes respondeu: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. João 8:58. Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Que Jesus aqui no versículo ele usa as mesmas palavras quando Deus está falando com Moisés lá. Ele fala, eu sou o que sou, né? Enfim, e aqui Jesus se identifica como o próprio Deus, né? Impressionante. Olha o que diz Atos 20:28. Olhai, pois, por vós, foi mal, e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Se aqui está falando que Deus resgatou a igreja com seu próprio sangue, é porque Jesus é Deus, certo? Enfim, Romanos 9:5. Dos quais são os pais e dos quais é Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Tá vendo? Olha o que o próprio Jesus diz também em Apocalipse 1:8. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, e que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Jesus se identifica como o Todo-Poderoso, El Shaddai aqui. E por fim nós temos sobre a divindade do Espírito Santo. Disse então Pedro: Ananias, porque encheu Satanás o teu coração para que mentiste ao Espírito Santo e retiveste parte do preço da herdade, guardando-a não ficava para ti, e vendido não estava em teu poder, porque formaste este desígnio em seu coração. Não mentiste aos homens, mas a Deus. Atos 5, 3 e 4. Aqui, Ananias e Safira estavam mentindo para o Espírito Santo. E aqui fala que eles não estavam mentindo para os homens, mas para Deus. E por fim, tem outro versículo que fala sobre a divindade do Espírito Santo. Tanto esse Atos 5, 3 e 4, como esse aqui, 1 Coríntios 2, 10 e 11. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Então eu até gostaria de falar mais, mas o tempo está acabando aqui, mas espero que tenha sido esclarecedor. Falou!